Olá, meninada dos nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana, essa é a nossa quarta aula do terceiro bimestre. Ela vai ser postada na quinta-feira, dia 3 de setembro. E hoje nós vamos continuar um pouquinho falando sobre o golpe e a ditadura civil-militar que o Brasil sofreu e viveu a partir do ano de 1964. Para hoje, como eu já havia falado na aula passada, vocês vão utilizar novamente as páginas 208 a 220 do livro didático, ok? Pode pegar no livro ou no PDF da aula da semana retrasada, ok? Nós vamos utilizar o caderno do aluno, porém essa versão, como vocês não têm, né, na apostila que vocês receberam, eu peço que vocês copiem e respondam as questões no caderno. Os textos não é necessário copiar, somente as questões, tá bom? Após o término da atividade, eu peço que vocês enviem as fotos da atividade pronta para o professor da sua sala até o dia 9 de setembro. Vamos lá? O título dessa situação de aprendizagem é A Ditadura Civil-Militar e os Processos de Resistência contra a Violação dos Direitos Humanos. A partir dessa aula, nós vamos compreender, né, por que o João Goulart sofreu este golpe lá em 1964 e o que foi, né, como foi os desdobramentos aí do processo da ditadura civil-militar que o Brasil vivenciou, tá? Já vou adiantando para vocês que o João Goulart, ele tomou posse, como a gente pode ver aqui na fonte 1, a partir da renúncia do presidente eleito Jânio Quadros, tá? Quando o Jânio Quadros renunciou após apenas um ano aí de exercício de mandato, o João Goulart, que era o vice, estava lá na China, né? Houve a tentativa de impedir ele de tomar posse, mas ele acabou, né, conseguindo aí, como diz, né, a fonte 2, né, da Câmara dos Deputados, que assegura aí a posse do João Goulart na presidência aí do Brasil, tá? A fonte 3, nós temos um manifesto dos militares contra o João Goulart, pessoal. Por quê? Como eu já falei na aula passada, agora eu vou falar novamente para poder enfatizar. O João Goulart, né, ele lançou aí dentro do seu governo um plano chamado Reformas de Base, onde ele pretendia reformar, fazer uma reforma no estilo, digamos assim, socialista. A reforma universitária, bancária, agrícola. E essas reformas de base do João Goulart acabou assustando aí, né, as elites brasileiras e vários setores da sociedade, como médicos, proprietários, comerciantes, jornalistas e também, né, os militares se uniram lá em 1964, aplicando este golpe e tirando o João Goulart da presidência. Por que foi um golpe civil-militar? Porque partes da sociedade civil e partes da sociedade militar brasileira se uniram, né, para tirar lá o João Goulart do poder. Ele, que foi tirado do poder, acusado de ser comunista a partir aí dos desdobramentos do seu plano de governo chamado Reformas de Base, certo? Após ver essa videoaula, né, e ler novamente essas três fontes e o livro didático também, vocês vão copiar e responder as perguntas A, B, C e D. Qual é o assunto tratado nas fontes 1, 2, 3? Qual é a crítica, né, que alguns membros do parlamento fazem em relação à modificação do parágrafo 3º do artigo 182 do Regimento Interno? A fonte 3 foi elaborada por militares. Quais são as suas acusações em relação ao presidente João Goulart? O que propunham? Existe uma relação entre essas fontes? Explique e, se necessário, justifique com o trecho das fontes, tá? A partir da minha explicação, então, vocês vão copiar e responder essas questões. A atividade 2, ela propõe duas pesquisas, tá? Vocês vão ter que fazer duas pesquisas. A pesquisa 1 é sobre o comício, que ocorreu numa sexta-feira, 13 de março de 64, lá no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como Comício da Central do Brasil, tá? E a pesquisa número 2 é sobre o ato institucional número 1, de 9 de abril de 64. Vamos lá? Eu deixei aberto aqui para vocês verem. Vamos pegar aqui.
O comício, né, foi realizado lá no Rio de Janeiro, em 3 de março de 64. Ele foi presidido aí pelo João Goulart, reuniu mais de 150 mil pessoas, incluindo membros de entidades sindicais e outras organizações de trabalhadores, tá? A meta deste comício foi demonstrar, né, a decisão do João Goulart de implementar as reformas de base, além de defender as liberdades democráticas e sindicais, tá? Como eu já falei para vocês, essa orientação aí do João Goulart, né, essa orientação, digamos assim, mais socialista, mais comunista dele, foi que desencadeou essa oposição, né, dos setores dominantes, das elites do país e também dos militares, que acabou levando ele aí a sofrer o golpe. Quais eram os setores, né, dessas reformas de base? O agrário, o bancário, o administrativo, o universitário e o eleitoral. O Congresso bloqueou, pessoal, por isso que ele fez, né, este comício aí, certo? O comício da Central do Brasil foi que desencadeou, né, foi a gota d'água, assim, digamos, para o golpe, tá? A resposta ao comício foi a marcha, né, da família com Deus pela liberdade, a fim de levantar as classes médias contra o perigo comunista. Então, o comício reuniu João Goulart e os adeptos da reforma de base, e a igreja, né, e os setores médios e os militares fizeram uma marcha, né, conhecida como Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, que reuniu também lá mais de 200 mil pessoas que foram contra o João Goulart. E esse comício, basicamente, foi o que levou, né, foi o que culminou ele aí a sofrer o golpe. Após, galera, a entrada, né, dos militares no poder, eles instituíram 17 atos institucionais, tá? Sendo o primeiro, o AI1, né, porque os atos institucionais ficaram conhecidos pela sigla A1, né, foi em dia 9 de abril de 1964. Vocês vão pesquisar, né, pode ser aqui no site do Planalto, que vai ter certinho, né, os artigos dele certinho, tá? O que ele faz? O ato constitucional número 1. Ele vai, né, em primeiro lugar, alterar a Constituição de 1946 e lançar lá, né, as primeiras bases do regime militar. Cada ato institucional lançado pelos militares fechava um pouquinho mais a democracia e dava mais poder para os militares. Após essas duas pesquisas, vocês vão responder essas duas perguntas. Pergunta número 1. Sobre o comício da Central do Brasil, o que significou o governo federal a anunciar a implementação das chamadas reformas de base? É o que eu já falei para vocês, né? Significou praticamente o fim, né, do governo democrático no Brasil e levou, né, os setores médios e os militares a se unirem e fazerem um golpe contra o João Goulart e tirá-lo do poder. Quais seriam elas? Já falei para vocês lá também, né? Vocês vão pesquisar aí e responder novamente. A partir da leitura do AI1, explique o que representou o artigo 2º e o artigo 10º. Vamos ver quais são eles? Ó, artigo 2º. A eleição do presidente e do vice-presidente da República, cujos mandatos terminarão em 31 de janeiro de 66, será realizada pela maioria absoluta do Congresso Nacional dentro de 2 dias, a contar desse ato em sessão pública e votação nominal. O que isso significou? Que a partir de então o povo não poderia mais votar e eleger o seu presidente, tá? Seria uma eleição indireta, ou seja, o próprio Congresso iria decidir quem seria, né, o próximo presidente do Brasil. Vamos lá ver o artigo 10º. Artigo 10º. No interesse da paz e da honra nacional e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos, federais, estaduais e municipais, excluída a apresentação judicial desses atos. Ou seja, quem fosse contra os militares, né, teria os seus direitos políticos cessados e mandatos cassados. O que é isso? Se você era um deputado
que fosse contra os militares, você perderia o seu cargo de deputado e não poderia mais se candidatar a nenhum cargo político por 10 anos, tá? Então, responde, né, pessoal, né, essa resposta aí 2, o que significou o artigo 2 e o artigo 10 do AI1, tá bom? Continuando aqui, né, nós temos o AI5, que foi o ato institucional mais pesado, tá? Que os militares instituíram. Ele foi lançado dia 13 de dezembro de 68. E o que ele faz, pessoal? Ele suspende, né, o que o AI1 prometeu, tá? Ele suspende todos os direitos políticos das pessoas, suspende o direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais, proíbe atividades ou manifestações em público, né? Liberdade vigiada, proibição de você frequentar determinados lugares, domicílio determinado, né? Que você tinha que sempre informar ali, e o presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. O que é estado de sítio? É a suspensão dos direitos e garantias individuais que a gente tem, que a Constituição Federal garante para a gente, tá? Então, quando o AI-5 foi prorrogado, a qualquer momento, né, o Brasil podia entrar em estado de sítio. Outra coisa que o AI-5, né, que foi o mais pesado dos atos institucionais, colocou, né, ficou suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O que é habeas corpus? É a garantia constitucional, ou seja, está na Constituição, dada a quem se vê ameaçado em seu direito de locomoção em virtude de abuso de poder ou ilegalidade. Por exemplo, você é preso, tá? Até que se prove que você é culpado, tem um direito, né? O seu advogado pode entrar com habeas corpus e você pode ter, né, o direito de ser julgado em liberdade. O AI-5 suspendeu também o direito do habeas corpus, tá? Nós temos aqui a fonte 2, né, que fala sobre a criação do DOI-CODE, tá? Que foi braço, digamos assim, do regime militar que foi acusado, né, de praticar tortura para quem era contra o regime. E a fonte 3, né, nós temos, né, um relato, né, da historiadora Dulce Chaves Pandolfi sobre o que ela viveu, né, lá no DOI-CODE. Durante os 3 meses que fiquei no DOI-CODE, fui submetida em diversos momentos a diversos tipos de tortura. Umas mais simples, como socos e pontapés, outras mais grotescas. Servi de cobaia para uma aula de tortura, tá? Então, o DOI-CODE, né, foi tipo uma parte, assim, né, mais obscura do governo militar, onde quem era contra, era acusado de estar contra o regime, era preso, e ia para esse DOI-CODE ser entrevistado, digamos assim, né, e acabava, né, sofrendo ali tortura. A partir da leitura das fontes, vocês vão responder as perguntas A, B, C, D. A tortura, pessoal, né, na qual os militares foram acusados de praticar, ela vai contra, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, promulgada lá em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, do qual, né, o Brasil ele assinou, ele é signatário dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. No seu artigo 5º, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. No seu artigo 9º, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 19º. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Artigo 20º. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. Então, apesar do Brasil ser signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada lá, né, pela
Ela foi criada pela Eleanor Roosevelt, né, esposa lá do presidente Roosevelt, após o fim da Segunda Guerra Mundial, após o Brasil ser signatário dessa declaração. Tudo, né, que aconteceu aí no DOI-CODE, né, no regime militar, vai contra essa declaração. Letra E. Leia o trecho da Declaração Universal, né, do qual o Brasil foi signatário. Após analisar as fontes 2 e 3, que constam no documento da Comissão da Verdade, explique com suas palavras no que esses depoimentos violam os direitos humanos, certo? Pessoal, então é isso, tá? Qualquer dúvida, eu estarei no plantão na quinta-feira, dia 3 de setembro. O professor José Aparecido também, né? Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente. Nós vamos estar à disposição. Um abraço, até a próxima, galera!